Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que Jesus, Deus, eles são os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o sétimo dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, e os 9 mandamentos é a sua doutrina, que é a serpente. Os 7 Espíritos é Deus, o Cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente, que é a sua doutrina. E quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus se revela a Faraó. E Deus aqui mostra que ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Por isso que é no livro de Êxodo, capítulo 7, que simboliza o Cordeiro, e é o versículo 9 que fala da serpente. O Cordeiro é Deus, que são os 7 Espíritos, e a serpente é Cristo. E a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento, que é só Deus que tem. Então aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, Deus se apresenta a Faraó. E Deus transforma o cajado de Arão em serpente, no versículo 9. Porque o versículo 9, o 9 é a serpente. Então aqui Deus primeiro ele veio como um cordeiro, que é representado pelo número 7. Veio pedir para que Faraó soltasse o povo dele. Faraó não quis. Aí Deus começou a exercer a lei sobre ele. Começou a aplicar a lei sobre ele, a lei da serpente. Aí veio a primeira praga, a segunda praga, até a 10ª praga que matou os primogênitos. Mas Deus veio como um cordeiro por quê? Porque Faraó já tinha escravizado o povo de Deus por 400 anos. E mesmo assim Deus veio como um cordeiro pedir para que ele libertasse o povo, ele não quis. Quando ele não quis, Deus aplicou a lei sobre ele, que é a lei da serpente. Entendeu? Que são os 10 mandamentos. A serpente é Cristo, que é o número 9, e Deus são os 7 Espíritos, que também é Cristo. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. E pode olhar que Deus são 10 mandamentos e foram 10 pragas que foram aplicadas. Deus aplicou a lei dos 10 mandamentos sobre ele. Porém, quando você se converte e obedece os mandamentos de Deus, Deus não aplica a lei sobre você. Aí você está sobre a graça, que você se arrependeu. Agora, se você continuar lutando contra Deus, ele aplicará a lei da serpente sobre você. Por quê? Deus, ele é os 7 Espíritos, ele é o Cordeiro. E a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos, que é a serpente. E por que ele é chamado a serpente? Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, que é Cristo, a serpente, automaticamente você obedece os 10. Porque daí você vai amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você pisar nos 9 mandamentos, você pisou no amor de Deus e no amor ao próximo. Aí você morre espiritualmente. Entendeu? E Jesus, ele é a serpente. Isso aí tem 3 testemunhos dizendo que Jesus é a serpente. Primeiro é livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Depois é livro de Números, capítulo 21, versículo 9. E depois é aqui, em João 3, versículo 14. Jesus aqui já tinha nascido em carne e ele confirma. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, João 3, versículo 18, está escrito assim, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, quem crê nos mandamentos e lutar para obedecer, não é condenado, porque está lutando para fazer o bem. Quem não crê, já está condenado. Então, portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Jesus é o cordeiro, ele é a serpente e ele é o leão da tribo de Judá. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.